Deixa eu ver só se gravou. Foi. Então, vamos lá. Então, a gente está, essa semana, fazendo a leitura, né, da carta de Paulo aos Tessalonicenses, e é uma carta muito, muito maravilhosa. E eu queria só fazer alguns comentários, porque para gente, para quem nunca leu e está sendo a primeira vez, é legal a gente já trazer algumas perspectivas do que vai ser abordado nessa carta, né? O porquê que essa carta foi escrita, para quem foi escrita, quando foi escrita, porque tudo isso ajuda no nosso entendimento, né? Então a gente vê que, assim, bom, como a Flávia comentou lá na segunda-feira, a gente vê que o autor é Paulo, né? Então, assim, Paulo ele escreveu, né? Grande parte do Novo Testamento foi Paulo quem escreveu, né? Então a gente vê aqui que foi Paulo também que escreveu essa carta, e a gente vê isso porque ele fala no primeiro capítulo, né? Quando ele inicia lá o primeiro capítulo, ele fala. Então ficou bem evidente, assim, que foi realmente ele que escreveu, e também dá para ver pela forma que ele escreve, o vocabulário, tá vendo que vai ficando semelhante, né? De uma carta para outra. E essa carta, muitos dos estudiosos dizem que ela foi escrita por volta ali de 49 e 51, ali depois de Cristo, né? Então, a gente vê que foi logo no início do período, 18 meses em que Paulo esteve em Corinto. Então, quando ele escreveu essa carta, ele estava em Corinto, que foi durante uma segunda viagem que ele fez missionária, que quando a gente lê Atos, vai ser muito legal, porque a gente vai conectar várias informações, né? Porque essa informação dizendo dessa segunda viagem dele e tudo mais, tá lá no capítulo 18. Inclusive, eu até encontrei um livro aqui, olha só como o Senhor é maravilhoso, né? Eu vinha procurando na internet, eu queria encontrar na internet alguns mapas, algumas coisas assim, para ficar mais claro na minha mente, assim, quando que foi o momento histórico, conectar um livro no outro. Fiquei procurando umas coisas na internet. E internet a gente tem que tomar cuidado, né? Porque também às vezes tem muita coisa que não é confiável. Mas eu procurando lá na internet, tava com um pouquinho de dificuldade de encontrar o que eu tava querendo. E aí eu tenho vários livrinhos pro meu filho, né? Bíblia infantil, Bíblia ilustrada, tem um monte de coisinha assim para ele. E tinha um que eu nunca tinha nem reparado que eu tinha esse, gente. Tava lá guardadinho. Aí, essa semana, justamente um dia depois de que eu fiquei na internet procurando, eu, bati o olho nesse livro, não sei lá por quê. Gente, o livro tá aqui, já deve fazer, meu filho tá com 2 anos e meio, eu comprei logo quando ele nasceu, deve ter 2 anos esse livro aí, eu nem tinha um nele. Aí eu fui ver um atlas bíblico, todo ilustrado, assim, bem, assim, didático, porque eu comprei numa loja infantil, para criança, assim, né? E aí eu tava vendo que tem um mapinha aqui depois das viagens, das viagens, né, missionárias que Paulo fez. Depois eu vou olhar com calma, porque não deu tempo, mas depois eu vou olhar com calma esse livro e vou ver daqui o que tem de bacana, assim, com relação, como a gente está fazendo essa maratona de cartas de Paulo, né, que a gente está lendo agora. Depois eu vou pegar esse livro com calma e aí eu vou compartilhar com vocês fotos dos mapas, porque eu acho que é bacana, né, quando a gente olha, vê esse visual, começa a ver as datas, fica legal da gente compreender. Então foi por Paulo, foi lá em 49 e 51, mais ou menos, e a gente vê qual o tema dessa carta, né? A gente vê que o tema mais, assim, proeminente nessa primeira carta, porque são duas, né? A gente vê que tem a primeira e tem a segunda carta, que ele escreveu depois de um tempo, que é a segunda vinda de Jesus. Então, o que acontece aqui, né? A gente pode dar, assim, se fosse dar um título para essa carta, seria a Carta dos Novos Convertidos, né? Porque a gente via que o quê? Que a cidade lá de Tessalônica, ela tinha uma igreja que estava ali crescendo, mas tinha muitos novos convertidos, né? Então, e eles tinham muitas dúvidas. E uma das grandes dúvidas deles era sobre a volta de Jesus. Então, por isso que, tanto na primeira quanto na segunda carta, depois quando a gente for ler, a gente vai ver que ele está sempre explicando sobre essa questão da volta de Jesus. Porque muitos já achavam que Jesus já tinha voltado e que pronto, tinha se encerrado. Então, ele traz essas explicações, né, nessa carta. E Paulo, ele está falando da importância de receber a palavra, né, e de crescer no conhecimento, de crescer no amor. Você vê também que ele vai falar muito sobre isso também, que a gente vai ver agora nesse capítulo. Então, ela é uma carta que ela é para os novos convertidos, ela é uma carta que ela trouxe uma preocupação para explicar, né, essa volta de Jesus. E aí a gente vê que o quê? Outra informação que é bacana aqui, que eu vi, né, nesse estudo que eu estava fazendo, que a Tessalônica, ela era a capital da província romana de Macedônia.
e ela tinha uma população ali, tinha mais de 100 mil habitantes, né? E ali era um lugar que ligava ali o leste com o oeste, e ela tinha uma rota bem importante ali do comércio. Então era uma cidade que era um centro bem próspero, assim, bem comercial, sabe? Então a gente via ali que ele comenta logo no primeiro capítulo, quando a gente lê o segunda, que Paulo, Timóteo e Silas, ele fala logo no começo dele, dos três, né? Que inclusive ele fala que ele não pôde ir, que ele manda Timóteo e tudo mais. Mas o que eu queria comentar aqui, que eu achei interessante pra gente, que Paulo, Timóteo e Silas, eles ficaram por um tempo pregando na sinagoga lá na Tessalônica, por uns 3 sábados. Então, tinha um grande número ali de judeus e de gentios, né, que começaram ali a frequentar, e isso não tirei da minha cabeça, isso aqui a gente vai ver lá em Atos. Quando a gente lê Atos, a gente vai ver essa história, né, e aí essa igreja surgiu por isso. Então, essa igreja foi uma das que Paulo, foi ele que criou, né, porque você vê que, por exemplo, Colossenses, que foi uma carta que a gente leu também recente, já não foi uma que ele não sei se a palavra correta seria o criar, mas enfim, que ele iniciou, né? A gente vê qual que é o nome? Ó, em Colossenses a gente vê que quem foi aqui, ó, quer ver quem foi o Epáfras, é bom para a gente ir relembrando, né? Então a gente leu Filipenses, em Filipenses a gente vê que foi a primeira igreja que Paulo criou. Aí a gente vê que Colossenses não foi ele, foi Epáfras. Então, Epáfras, ele foi por um período, viajou para Éfeso, onde estava Paulo, e eles se conheceram, se encontraram, então foi um discípulo de Paulo, e aí então ele iniciou o ministério dele lá, né, lá em Colossos, e aí iniciou a igreja de lá. Agora, Tessalonicenses não, Tessalonicenses já foi realmente Paulo. Então a gente viu lá, vai ver depois em Atos esse contexto, né, de que eles ficaram pregando na sinagoga, e aí as pessoas foram frequentando, e aí foram sendo ministrados, e aí depois teve um período que sempre tem lá, a gente sabe que o cristão vai ser perseguido, né? Ele já dizia Paulo na palavra, e não mudou de lá para cá, não mudou até hoje. Então a gente viu que, a gente vai ver em Atos depois, né? Que eles vão ser acusados de rebeldia, lá, porque na época estava lá no período do Império de César, então eles foram obrigados a ir embora de Tessalônica, né? Então, assim, eles foram embora antes do que eles previam, e eles não queriam já ter ido, mas eles tiveram que ir. Então, o que aconteceu foi que depois de um período lá de que essa igreja, o ministério ali foi crescendo, a gente viu que Paulo, ele conta aqui, que a gente já viu, que Paulo ele não pôde ir, né? Mas que ele mandou Timóteo. Então, Timóteo, depois, ele foi para lá, né? Então, Timóteo encontrou Paulo em Corinto, e aí ele foi atualizando de todas as notícias, né? De como é que estava a igreja em Tessalônica. E aí o Timóteo, ele relatou essa questão de que a comunidade estava crescendo, né? A igreja estava crescendo, mas nem tudo era maravilhas, né? Apesar de estar crescendo, o que era muito maravilhoso, nem tudo era maravilhas. Tinha alguns membros da igreja que tinham morrido, e com essa questão de alguns morrer, eles estavam com essa. Eles não estavam muito bem informados sobre o que aconteceria com os cristãos que tinham morrido. E como alguns acreditavam que Jesus já tinha vindo e pronto, acabou, muitos estavam sofrendo pela morte dessas pessoas, né? E aí, então, a gente vê o porquê que Paulo escreveu essa carta. Então, Paulo, ele escreve essa carta muito por essa questão de explicar sobre a vinda de Jesus, né, o retorno de Jesus, explicar sobre o arrebatamento. Então, a gente vai ver isso também depois, mais para frente. Então, eu já vou comentar isso para vocês, dando um spoiler aqui para quem nunca leu, que é para vocês já ir vendo com esse olhar, né? Então, ele vai falar, vai ter, né, essa questão da vinda de Jesus, vai trazer um segundo ponto, que ali vai falar da ira de Deus, vai falar sobre o arrebatamento, vai falar como que vai funcionar para os cristãos, né, que serão arrebatados, enfim, vai explicar todos esses detalhes. Então, eu vou colocar aqui para a gente o áudio do 3º capítulo, mas queria só ter comentado essas questões antes, que é para a gente já ouvir, né, com essa perspectiva de entender o porquê que a carta foi escrita, para quem, qual o motivo, para qual igreja, né? Vou colocar aqui pra gente. Alguém quer comentar alguma coisa para complementar? Se tiver alguma coisa também para complementar, podem abrir o microfone e compartilhar, tá? Ó, então, vou colocando aqui o capítulo 3 pra gente ouvir. Vamos ver se tá indo.
Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Então não pudemos aguentar mais sem ter notícias de vocês. Por isso, Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar vocês na fé, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus quer para nós. Pois quando estávamos com vocês, nós os avisamos que íamos ser perseguidos. E como vocês sabem, isso aconteceu mesmo. Por isso não pude aguentar mais sem ter notícias de vocês e enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. É que eu tinha medo de que o diabo os tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil. Agora Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm uns pelos outros. Ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho e que têm tanta vontade de nos ver como nós temos de ver vocês. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimentos, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora nós nos sentimos com mais vida, porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. E assim podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Dia e noite pedimos a Ele de todo o coração que nos deixe ir vê-los pessoalmente para podermos completar o que ainda falta na fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês, e vocês serão completamente dedicados a Ele, e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Amém. Então vamos lá, vamos comentar aqui um pouquinho sobre esse capítulo. E eu sempre deixo vocês bem livres, abertos, à vontade. Quem quiser também complementar, compartilhar, colocar algo que, sabe, que fez sentido, ou algum versículo que gostou, que falou, nossa, esse versículo aqui fez muito sentido para mim. Fiquem bem à vontade, tá? Mas assim, falando um pouquinho aqui sobre esse capítulo, a gente vê aqui que ele é um capítulo curto, talvez até dê tempo da gente fazer o 4, vamos ver como é que vão as coisas, né? Então a gente vê lá do versículo 1 ao 3, que a gente vê que Paulo, ele comenta que ele enviou Timóteo e faz toda essa explicação. Ali do 4 ao 9, ele dá as boas notícias, né? Que alegram ali o coração de Paulo. E do 10 ao 13, a gente vê que ele faz ali uma oração, né? Então, esse capítulo, ele relata como e por que ele enviou Timóteo, né? Qual o motivo, que eu comentei um pouquinho no começo aqui do livro, né? Teve toda essa questão de perseguição da época, né? Enfim, que até hoje, né, gente, para falar a verdade, se você for ver, assim, grandes pessoas aí que estão, às vezes, na internet, pessoas que realmente pregam ali o evangelho, tanto que são, às vezes, perseguidas, né? Então, a gente vê ali o porquê de enviar o Timóteo, né, para visitar os Tessalonicenses. Ele fala ali da saudade, ele fala ali toda da preocupação, né?
que se tornou intensa, porque agora a gente entendeu o porquê dessa preocupação, né? Porque a gente via que tinha muitos que eram novos convertidos, né? E como eles tiveram que sair antes do tempo, então eles estavam pregando lá na sinagoga, mas não tiveram tanto tempo realmente de discipular essas pessoas, então eles tinham essa preocupação de as pessoas ali desanimarem, né? Então, e ainda como ele não pôde ir, mas mesmo assim ele teve essa preocupação de enviar o discípulo dele, né? E aí a gente viu ali o retorno do Timóteo, dando essas boas notícias, o que deixou o coração do apóstolo ali, né? Mais quentinho, né? Animado, né? Com tudo que aconteceu, e principalmente o fato de que eles guardavam boas recordações do apóstolo e de todo o pessoal que foi com ele, né? Então a gente vê ali depois Paulo encerrando ali com uma oração, né? E a fim de que o Senhor Jesus Cristo fortaleça cada vez mais, né, aos Tessalonicenses e os preparando para a vinda. E um versículo aqui que, né, aqui no começo que ele fala que, qual que é o que ele fala? É o 2. E assim vemos Timóteo, nosso irmão, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Deixa eu até colocar aqui, ó, deixa eu compartilhar essa tela, porque aí vocês conseguem ver também, né, ó. Então, aqui ele fala no 2, né? Para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Então, a gente vê, né, aqui a importância da gente estar conectado com pessoas que também estão na mesma fé que a gente, né? E a gente vê a importância também da gente frequentar a igreja. Às vezes tem pessoas que falam, não preciso da igreja. Eu já tenho meus momentos com Deus, em casa. E sim, a igreja não significa, né? O nosso momento de intimidade com Deus não tem nada a ver com a igreja, né? E na verdade, assim, a gente até tem que tomar cuidado com a igreja que a gente frequenta, porque às vezes tem muita igreja que é muito religiosa, e a religiosidade é algo que Jesus nunca gostou. Ele sempre quebrou todas as regras, né? A gente vê que sempre Jesus fazia questão de fazer coisas para realmente quebrar as regras, né? Então, realmente, porque a religiosidade... E quando ele batia forte, ele batia muito nos religiosos, né? Mas existe uma grande importância da gente estar em comunidade. Então, porque quando a gente está junto, a gente se fortalece. E o que Jesus fez quando ele mandou seus discípulos para pregar? Né? Não teve um momento que ele mandou cada um ir para um canto? Ele mandava o quê? Todos eles em pares. E não é à toa que ele mandava em par, porque se um cai, o outro levanta. Se um cai, o outro ajuda. No momento um tá forte, mas no momento o outro tá fraco. E um vai ajudando o outro. Então, você vê que assim, ele manda, né, essa carta, e ele fala para dar ânimo, para fortalecê-los. Então, que a gente possa ver como esse momento de comunhão na igreja, que é uma oportunidade da gente realmente nos fortalecer, né? Porque ali, o que acontece muito é que, assim, a gente, quando é novo convertido, a gente é como um bebezinho na fé, né? E um bebê, ele faz o quê? Ele bebe leite. Não adianta eu querer dar uma feijoada para um bebê comer, que ele não vai conseguir. Então, a gente tem um processo, né, de maturação na fé, de maturidade, realmente, na vida cristã. E eu sempre comento, né, que a gente vê, né, os personagens aqui da Bíblia, e a gente vê que muitos deles, para eles fazerem o que fizeram, né, para a gente ver aqueles heróis de fé que foram, né, grandes heróis. Eu gosto muito de citar o Abraão, né, que é o grande herói da fé considerado, que a gente vê que para ele chegar o momento de entregar o seu filho conforme Deus pediu, não foi, Deus pediu, ele entregou no primeiro contato que ele teve com Deus, não, ele passou por um processo de maturação da fé dele, né? Então ele foi tendo vários momentos de intimidade com Deus, ele foi tendo essa intimidade, coisas foram acontecendo, e aí a fé dele foi aumentando, né? Então, realmente, que a gente possa ir amadurecendo na nossa fé, né, como cristão, e estar junto de pessoas é tão importante, né? E tem um outro versículo aqui que me chamou também bastante atenção, que ele fala bastante sobre essa questão do amor, né? Deixa eu ver qual que é eu acho que eu não grifei aqui, deixa eu ver se eu acho fácil. Acho que é a partir do 6 aqui, ó. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar, dando-lhes boas notícias a respeito da fé e do amor que tem por vocês, e nos falou que vocês sempre guardam boas recordações, tal, e por isso, irmãos, mas não era essa parte ainda. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou falar assim, depois, se eu achar que eu compartilho. Mas ele fala bastante sobre essa questão do amor. E uma coisa do amor que eu andei refletindo, e que eu queria compartilhar aqui com vocês,
que o amor, assim, por vezes a gente entende o amor como um sentimento gostosinho, né? E o amor, assim, na verdade, lendo a palavra, estudando a palavra, a gente vê que o amor não é questão de ser um sentimento, mas é um mandamento, né? Então, quando o Senhor fala que amar o Senhor sobre todas as coisas, de todo o coração, amar o próximo como a ti mesmo, a gente vê ali que é um mandamento mesmo. Então, nós fomos chamados a amar o próximo, nós fomos chamados a amar, inclusive, o nosso inimigo, a orar pelo inimigo, né? E isso a gente vê na palavra. Então, eu queria trazer essa reflexão sobre o amor, porque por vezes a Versículo gente... 12, Nayara. O 12? O 12. Então, deixa eu pegar aqui e grifar aqui pra gente, deixa eu descer. Ó, desce. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Então, assim, primeira coisa que eu entendo do amor, primeiro, nós precisamos nos conectar com Deus, com a fonte, e receber esse amor que vem do alto. Porque quando eu me encho desse amor, e a gente é como um copinho de água, imagina um copinho de água sujo, né? Eu comentei aqui uma vez, um copinho de água sujo. A gente tem realmente muitos defeitos, muitos problemas, muita questãozinha, só que quando a gente recebe água da fonte, né? Água viva da fonte, essa água, quando vai enchendo o copo, ela transborda, e quando transborda, ela vai tirando toda a impureza. E a gente tem, quando a gente recebe esse amor chega um momento que ele transborda, não tem como. Então, primeiro eu preciso sentir esse amor que vem do alto, para eu conseguir realmente transbordar esse amor pro próximo. Então, por vezes a gente tá com dificuldade de amar o próximo, porque o próximo fez tal coisa para mim que eu não gostei, porque o outro, olha só que absurdo que essa pessoa fez, não quero mais falar com essa pessoa. Uma coisa é a gente querer ser amiguinhos e andar junto. Isso não há necessidade. Mas o Senhor, ele manda que a gente ame as pessoas, é um mandamento, né? Então eu preciso amar o próximo, sim, eu preciso olhar para o próximo, sim. Então a gente entender que esse amor, a gente tem que olhar para Cristo, e Cristo, ele deseja o quê? Que a gente seja mini Cristo aqui na Terra, né? Que o cristão não é isso que significa, né? Que a gente realmente siga o que ele diz. Então, que a gente possa realmente amar o próximo, entendendo que é um mandamento, né? Não é simplesmente uma questão de um sentimento. A gente vê casamentos que acabam porque o amor acabou. Amizades que são rompidas porque o amor, a pessoa fez tal coisa, me frustrou e o amor acabou. Mas quando a gente entra nessa vertente de entender que o amor é um mandamento, o olhar fica completamente diferente. Então eu começo a parar de me colocar na posição da vítima, tadinha, e começo a me colocar numa outra posição, né? Então eu queria só compartilhar isso com vocês, porque foi algo que falou muito no meu coração, para a gente realmente ter esse discernimento do que é esse amor. Não é um sentimento, é um mandamento. E quando a gente está com dificuldade, a gente vai pedir ao Senhor para nos ajudar, a gente vai nos conectar na fonte, nos abastecer, até transbordar, porque realmente transborda, né? Esses dias a gente estava indo para a igreja domingo, aí o Theo falou assim, eu tô cansado. A gente dormiu um pouquinho tarde no sábado, eu tô cansado. Aí eu já, sempre, qualquer oportunidade que eu tenho, eu vou sempre falando com ele dentro do que ele entende, e a gente acha que eles entendem pouco, mas eles entendem muito mais do que a gente imagina, né? Porque tem coisa que ele fala pra mim, eu falo, gente, Theo, o que é isso, né? E ele tem 2 anos e meio, e aí eu sempre vou colocando alguma coisa. Aí eu falei, que bom, então, que a gente hoje está indo para a igreja, filho, porque já que você está se sentindo cansado... E ele, assim, ele dormiu tarde, mas ele acordou tarde. Então, ele estava, assim, até descansado de dormir, ele dormiu uma quantidade de horas bacana. Mas, às vezes, tem dias que a gente acorda, né, cansado. E, às vezes, tem dia que a gente tem um dia tão, assim... Às vezes, a gente emocionalmente tá tão sobrecarregado, tá tão com dificuldade de lidar com as nossas emoções, que, às vezes, existe um cansaço mental, às vezes, aquele, né, a alma que tá doente. E aí, eu falei para ele, filho, então, que bom que justo hoje é o dia que você não tá se sentindo muito animado, que a gente vai para a igreja, porque aí a gente vai o quê? Você vai louvar, a gente vai adorar o Senhor, e aí quando a gente se conecta com o Senhor, Ele nos renova, as nossas forças são renovadas, a nossa energia é renovada, a nossa alegria, porque a alegria vem quem? Vem do Senhor. E aí eu vou sempre colocando, né, na cabecinha dele essas coisas. E sim, a gente também, o amor também, a gente vai recebendo do alto, né? E, enfim, queria compartilhar isso com vocês, que foi o que eu senti no meu coração. Alguém quer compartilhar algo desse capítulo? Porque, de repente, dá até pra gente fazer o 4 hoje, que também o 4, ó, deixa eu ver, ele é curto também. De repente, dá pra gente dar aproveitar e fazer o 4 hoje, aí deixa o 5 para amanhã, e segunda a gente começa a segunda carta. O
que vocês acham aí? Então, alguém quer falar algo? Nayara, Oi, eu acho que é bom deixar o 4 para amanhã. você acha Assim, melhor? e aí o São Antônio faz, e aí a Maria termina a sexta. Ah, porque a Maria vai fazer de sexta agora, né? É Uhum. verdade. Ah, então fechou. Então tá bom. Não, então tá bom. Então vamos deixar assim. Então vocês querem complementar alguma coisa? Deixa eu só ver aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui uma. Eu estava falando sobre, acho que foi ontem, enfim, algum dia desses eu falei sobre declarar a palavra, né? E tem uma Bíblia minha que ela sempre coloca aqui no final da Bíblia, ela coloca alguns trechos para a gente declarar. Então, esse declarar ou confessar a palavra, né, para quem não estava, é a gente pegar aquele versículo e tomar posse dele, né? Declarar a primeira pessoa, declarar para mim. E ela dá uma sugestão aqui para a gente fazer isso com o 12 e o 13, que inclusive é esse que fala sobre o amor que a gente estava falando agora aqui. E olha só, então vamos só ler aqui para a gente ver a diferença do como está escrito e o como declarar, para a gente aprender. Então aqui a gente leu no 12, né, que ele fala que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. E aí ele coloca aqui no 13, que ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. E aí, como é que a gente adapta para a gente declarar a palavra? A sugestão aqui não é essa não é uma sugestão minha, é uma sugestão da Joyce Meyer, que é uma outra Bíblia que eu tenho aqui de estudo, e ela fala assim: Senhor, peço-te que faças aumentar em mim o amor pelos meus irmãos crentes até transbordar. E também o amor por todas as pessoas. E que tu me fortaleças, me conserves firme e mantenhas o meu coração irrepreensivelmente puro e inculpável em santidade aos teus olhos. E então, assim, só essa comparação, né? Queria compartilhar aqui com vocês essa comparação de como que a gente faz essa confissão da palavra, né? Porque realmente a palavra ela é maravilhosa, a palavra muitas pessoas confundem, né? Acham que a Bíblia é sinônimo de religiosidade. E não, a palavra ela é na verdade um manual para nós, né? Para os seres humanos, para que a gente possa viver as promessas do Senhor aqui, porque o Senhor, ele nos fez a imagem e semelhança dele, né? E a Bíblia, ela serve para aqui na Terra, né, gente? Depois quando a gente for lá para a glória com Deus, não vai precisar de Bíblia. Quando a gente estiver lá com Jesus, não vai precisar de Bíblia. Então, a Bíblia é para agora mesmo, né? Então, a gente tem que ler isso aqui, devorar. Eu tenho um monte de livro aqui em casa, um monte de curso que eu comprava, e desde que eu comecei a ler a Bíblia, o meu foco é ler a Bíblia. Enquanto eu não terminar de ler a Bíblia, eu não vou ficar focando em ler um monte de outra coisa, porque eu vejo que tudo de importante está aqui. Tudo está aqui, o necessário para a gente viver, para a gente realmente poder viver as promessas do Senhor, para a gente realmente poder ter uma vida próspera, para a gente poder ter uma vida abundante, para a gente poder ter uma vida né, com alegria. Claro que a gente vai ter aflições, porque isso a palavra diz, nunca houve promessa de que a vida vai ser mil maravilhas, teremos aflições, mas para a gente ter bom ânimo, para a gente passar por tudo isso de um jeito tranquilo, a gente lendo a palavra vai ser muito mais simples, porque aqui está tudo, é o manual, né? Só que quando a gente lê, a gente precisa estar com a presença do Espírito Santo. Não adianta a gente pegar e ler como um livro, como a gente lê um livro, né? A gente tem que pedir, chamar a presença do Espírito Santo para que ele realmente nos revele a palavra. Às vezes a gente lê algo, eu lembro que eu tentei ler Gênesis várias vezes antes, né, de começar aqui o estudo no grupo aqui e tudo mais, aí eu lia a palavra e não entendia nada, fechava. Lia a palavra e não entendia nada, fechava. Então, a gente tem que estar com o Espírito de Deus nos conduzindo. E a gente entender que nós somos um ser triuno, né? Espírito, alma e corpo. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. E o Deus é que é Espírito. Então, nós somos a imagem e semelhança dele, Espírito. Mas, por nós estarmos aqui na Terra e temos uma alma, e nessa alma onde habita ali nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e a gente tem que saber lidar com isso. Por vezes a nossa vida está empacada porque a gente está com um monte de bloqueio emocional, coisas que a gente viveu na infância, que a gente tem bloqueios e a gente não consegue avançar, a gente não consegue prosseguir. Muitas vezes a gente não vive o extraordinário, algo maravilhoso que Deus tem para nossa vida, porque a gente não acessa a promessa, porque a gente não se acha. E uma coisa que antigamente
que também, para mim, mudou tudo quando eu entendi, é sobre o merecimento. A gente vê muito na internet os coaches falando sobre o merecimento, a gente se sente merecedor, a gente trabalhar essa crença do merecimento, eu mereço, de fazer, aí você fica falando, às vezes tem pessoas que sugerem de você falar no espelho, de você ficar declarando e tudo mais. E de uma certa forma, sim, funciona, mas eu acho que existe um conceito de que o Senhor revelou isso para mim um dia, e eu estava assim um dia pensando sobre essa questão do merecimento, e aí eu falei, mas peraí, se a graça é o favor imerecido, e se realmente Jesus veio e viveu tudo o que viveu, pagou por todos os nossos pecados, e a gente agora está vivendo na era da graça, que é o favor imerecido, eu parei de achar que eu preciso trabalhar a crença do merecimento em mim. Eu só entendi que Jesus já fez tudo, já está pago, e que eu mereço porque ele já pagou tudo. Então, na verdade, eu só vou viver porque eu estou vivendo na graça, na era da graça. Então, o que eu preciso, na verdade, é só ter um coração obediente e disponível, é só realmente guardar o meu coração. Então, que realmente a todo momento a gente possa estar atento com como sondar o nosso coração, pedir para que o Senhor sonde o nosso coração, pedir para que o Senhor sempre nos revele algo que tiver errado no nosso coração, sentimentos errados que eu estiver cultivando, o que não estiver legal, que o Senhor realmente nos revele para que a gente possa mudar e transmutar isso, né? Porque realmente o que Ele deseja é o nosso coração, e não preciso me preocupar se eu mereço ou não mereço, mas sim viver pela graça. E acessar a palavra e com um olhar muito atento, porque aqui são promessas para a minha vida. E quando, por exemplo, eu estou doente, eu tenho que declarar que eu estou curada, mas não é porque eu mereço estar curada, mas é porque Jesus já pagou, ele já tomou sobre si todas as enfermidades. Então, se tiver alguém aqui, talvez que vai assistir essa gravação depois, ou alguém aqui que tiver com alguma enfermidade, eu declaro agora sobre a sua vida, em nome de Jesus, cura emocional, cura espiritual, cura física. Por quê? Não é porque eu desejo, mas porque a gente está vivendo na graça, é porque Jesus já fala aqui na palavra, ele já tomou sobre si todas as enfermidades. Então agora eu só declaro e eu tomo posse, porque a gente tem que lembrar quem nós somos. Nós somos filhos amados, imagem e semelhança do Criador, e nós estamos, qual é a nossa posição? Paulo fala isso, nós estamos assentados nas regiões celestiais, à destra do Pai. Então, quando a gente for orar, a gente tem que lembrar que a gente está numa posição, nós estamos nas regiões celestiais. A gente muitas vezes, até tem um amigo meu, que eu gosto, assim, inclusive estou até com muita saudade dele, preciso ir lá encontrá-lo, que eu falo que ele, por muito tempo, ele foi um grande mentor para mim espiritual, porque realmente eu cheguei ali não sabendo absolutamente nada, não sabia, eu nunca tive uma Bíblia na minha casa, porque meus familiares sempre foram budistas, então eu nunca entrei numa igreja, assim, eu já entrei para ir num batizado de alguma criança, mas eu nunca frequentei igreja, eu vi aquela igreja católica, um negócio assim, achava estranho, um negócio chato, e aí tenho um tio que também é pastor, e por uma época eu lembro que ele era muito durão, assim, acho que logo no começo da conversão dele, ele era bem durão com os filhos não podiam fazer nada, era tudo muito rígido, eu via aquilo e falava, credo, coisa horrível, eu não quero ir para a igreja, que coisa horrorosa. E eu tinha muita restrição com a igreja, eu tinha criado várias crenças negativas com a igreja, então para mim, igreja era um negócio super cafona. E a palavra, então, depois quem me despertou foi Pablo, na internet, que era um cara que, assim, o cara era super perseguido, né? Quando a gente fala que a palavra vão perseguir mesmo, mas ele veio na internet de um jeito assim, ele não é pastor, mas ele veio na internet trazendo o evangelho grandemente, ele converteu, quantas pessoas se batizaram por causa dele, quantas pessoas começaram a ler a palavra por causa dele, só que ele traz de um jeito muito leve, porque ele atrai as pessoas por algum assunto. Então, às vezes ele fala muito sobre prosperidade financeira, e aí só que ele fala, só que na verdade tudo é baseado na palavra. Então ele primeiro ele te fisga com um assunto mundano, que parece, né, que é aquilo que você quer resolver na sua vida, mas depois ele te entrega o que você precisa entregar, que é a palavra de Deus, que é você ter intimidade com o Senhor. E aí, então, eu comecei a ler a palavra. E agora até me perdi porque eu estava falando isso, mas estamos dando aqui nosso horário, mas para fechar aqui, né, a gente vê lá, que agora me veio de falar isso aqui, lá em Gênesis, toda a criação, a gente vê que o Senhor criou em 6 dias, ele vai contando o que ele fez no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, e aí ele teve um momento de descanso, e quando ele cria
quando ele criou, né, o homem, ele fala que era muito bom. Tudo ele falava que era bom, mas o homem muito bom. E nós fomos a imagem e semelhança. E o que ele fala pra gente? Lá no 20, deixa eu ver aqui, que eu até abri agora aqui. Acho que é no 22 ou é no 27, deixa eu ver. Ó, no 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, e encham e subjuguem a terra. Aí olha aqui também que importante isso, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem na terra. Enfim, o que Deus, o Senhor, fala aqui pra gente? A gente tem que dominar sobre todas as coisas, né? Então a gente tem que realmente dominar sobre as nossas emoções, tem que dominar sobre tudo. E Ele nos fez para realmente prosperar, para crescer, para multiplicar. E outra coisa que o Senhor, Ele até falei aqui sobre seja férteis e multipliquem-se, e realmente que é um desejo do Senhor que a gente cresça, multiplique e crie família. Então não é só, o que fala a palavra? Que filhos são heranças do Senhor, né? Filhos são heranças do Senhor. Então é do interesse dele que a gente realmente se multiplique. Então em algum momento que a gente talvez eu tenho uma página, tá um pouco desativada, né? Porque eu falava com mulheres que queriam engravidar e com dificuldade. E eu sempre falava muito isso para as mulheres, né? É do interesse do Senhor, o Senhor quer. Então coloque sobre ele, às vezes, a dificuldade, porque é ele que quer que a sua família seja constituída. Se ele colocou no seu coração uma vontade de ser mãe, porque se ele dá a visão, ele dá a provisão. Eu não sei qual vai ser as questões que vai ter que passar, talvez tenha muitas questões emocionais a ser tratadas, a ser limpadas, mas olha a promessa dele aqui, sejam férteis e multipliquem, ele quer, ele deseja. Enfim, não sei nem por que a gente chegou nisso, falei nisso, mas enfim, o Senhor foi colocando no coração, foi falando. Mas queria encerrar aqui, né, que agora já são 7 horas, queria encerrar aqui, né. Oi? Rapidinho aqui, eu tô com um estudo daqueles que a gente fazia antes, e é justamente esse capítulo aí que eu achei interessante comentar com vocês, sobre esse capítulo 3, que ele vem falando muito sobre as tribulações, né? Então, tem umas aplicações aqui que eu vou ler aqui rapidinho, tá? Antes de você concluir, antes de você terminar. Não, pode ir, Flavinha, já concluí, tá? Pode ir, depois até se puder já encerrar também, depois coração, tudo. Tá, então aqui tá falando, aqui no capítulo 3 fala que para que ninguém se comova com essas tribulações, porquanto vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados, pois quando estávamos convosco, já vos preveníamos que íamos ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Então aqui as aplicações, né? Antecipação de tribulações, que Paulo ele destacou que os crentes, eles não devem se surpreender com as tribulações, que a nossa vida cristã, ela não é isenta de desafios, né? Todos nós temos desafios. E a compreensão antecipada dessas dificuldades, ela nos ajuda a fortalecer a fé durante os tempos difíceis, né? E a aceitar que as tribulações, elas fazem parte do nosso caminho, né? Cristão, e que ela ajuda a evitar as desilusões e fortalecer a nossa resiliência espiritual. Achei muito interessante isso, né? Porque sempre a gente vem falando, né? Que Jesus, ele falou que no mundo a gente teria tribulações, mas que a gente possa ter bom ânimo. E que nas tribulações também tem propósito, né? Paulo ele fala que as tribulações, elas não são acidentais nas nossas vidas, mas todas elas têm um propósito divino. Então elas não ocorrem por acaso, mas elas são parte do plano de Deus para o crescimento espiritual da gente. Então a gente acabou de ler Jó também, né? A gente viu o quanto que ele passou por tribulações, né? E que não foi acidental, foi um propósito de Deus, né? E reconhecer esse propósito nas tribulações, ela pode trazer o quê? Ela pode trazer consolo, sabendo que Deus usa cada desafio que a gente passa para nos moldar e nos fortalecer a fé. E também evitar o abalo na fé, porque às vezes as pessoas ela passam por tribulações e elas são abaladas espiritualmente, né? E o objetivo é evitar que os crentes eles se abalem diante das tribulações. E ao compreenderem que essas dificuldades elas são esperadas, elas podem enfrentar e aumentar ainda mais a sua fé, se tornando uma fé inabalável. E a solidez na fé, ela não é baseada na ausência de tribulações, né? Mas na confiança, que a gente também estudou muito sobre isso, né? Sobre confiança. Na confiança de que Deus está no controle, mesmo nas circunstâncias mais difíceis.
Então é só realmente a gente colocar o controle das nossas vidas na mão de Deus, né? Que Ele vai fazer, né? E aqui no outro versículo aqui que tem aqui no estudo, fala que o 12, e o Senhor vos faça crescer e superabundar em amor uns com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente fala de crescimento no amor, que Paulo ele orou pelo crescimento e a superabundância no amor, né, mútuo entre os cristãos daquela época. Então o amor a gente vê que é central na nossa vida, né? É buscar pelo amor que cresce, né? É a prática da fé também que superabunda o amor, né? Tem um versículo, eu não lembro, que fala onde a esqueci agora do seu Antônio, depois lembra. Abunda o pecado, E superabundou a onde o pecado superabundou a graça, não é isso? Isso. E aí, tá falando aqui também do coração confirmado em santidade, que a oração de Paulo era para que os corações dos crentes, né, daquela época, eles sejam confirmados em santidade. Então, a santidade é um aspecto, assim, primordial nas nossas vidas cristãs, né? Que é um coração santificado, que reflete a obra, né, de Deus, né? Então, a santidade, ela é a resposta natural ao amor de Deus, que é resultado, que resulta em vidas, né? Que reflete a sua natureza. O que quer dizer isso? Que quando as pessoas veem santidade em nossas vidas, né? Nós somos como um espelho, né? A pessoa vê e nós vivemos num mundo onde tem muitas testemunhas, né? Nuvem de testemunhas estão nos observando. Então, a gente tem que colocar essa santidade aqui, ó, e seja natural em nossas vidas. E aqui a preparação para a vinda do Senhor, né? Que Paulo ele conecta o crescimento no amor e a santidade à preparação para a vinda do Senhor. Então esse é o objetivo final da vida cristã, né? Essa expectativa da segunda vinda de Cristo, né? Que deve moldar a maneira como a gente vive hoje e nos preparar, né, para uma vida de amor e de santidade. Essa é a minha colaboração de hoje. Quer que conclua já fazendo oração? Ai, vamos, Flá, porque já deu 7, né? Por Tá. favor. Show de bola. Então tá. Vamos orar. Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por estarmos aqui, Senhor, na tua presença, para beber, Senhor, dessa fonte maravilhosa que é a tua palavra, Senhor. Tua palavra diz como se a gente beber dessa água, a gente não terá sede, ó Deus. Que possamos, Senhor, ter mais e mais, Senhor, anseio, como a corça anseia por águas, ó Pai. Que possamos ansiar pela tua palavra todos os dias das nossas vidas, Senhor. E que a gente possa nos preparar, ó Deus. Que possamos ter uma fé mais firme. Que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, nos renovar, Senhor. Que possamos, Senhor, ter a necessidade, ó Deus, de crescer na graça e no conhecimento da tua palavra, Deus. Ó Deus, muito obrigada por tudo. Abençoe esse grupo. Que o Senhor possa estar a cada dia renovando, Senhor, abençoando, nos dando discernimento, sabedoria da tua palavra. Ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada dia mais a vida da Maiara, ó Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, dando sabedoria a ela, ó Deus, mais e mais. Ela está se saindo, Senhor, muito bem, Jesus. Eu fico orgulhosa de ver como Maiara tem crescido espiritualmente, ó Pai. E que o Senhor possa estar, Senhor, nos fazendo com que todos nós cresçamos também, ó Deus. Que nós possamos não retroceder, mas avançar, Senhor. Avançar para o alvo, que é o Senhor. Muito obrigada por tudo. Abençoa, Senhor, cada vida aqui representada. Abençoa, Senhor, cada lar, ó Deus, que o Senhor possa estar visitando, surpreendendo com bênçãos sobrenaturais, ó Deus. Ó Senhor, nos dê um dia de bênção, de vitória, Senhor, e que amanhã, Pai, possamos estar aqui, Senhor, de novo, Jesus, para beber dessa fonte, ó Pai. Nós te glorificamos, nós exaltamos o teu santo nome e pedimos para o Senhor continuar conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, gente. Maravilhoso. Então, até amanhã nos encontramos.